Graça e paz, queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Hoje eu quero falar sobre recomeço, sobre recomeçar, o quanto é importante a gente entender que o recomeço é um presente de Deus, é uma nova oportunidade para estarmos vencendo, para estarmos sendo resilientes, para passar obstáculos, né? Enfrentar as dificuldades e recomeçar. E nós temos um respaldo, uma força muito grande que vem de Deus, uma força que vem de Jesus, uma força inexplicável, uma força que é sobrenatural. Quando a gente resolve recomeçar e recomeçar da maneira certa, fazendo tudo da maneira certa. Primeiramente, eu vou fazer uma leitura aqui na segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo novo se fez. Então, a verdade é que todos os dias nós temos essa oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo. Até porque, de maneira natural, né, quando nós estamos aqui na Terra, é bem perceptível que nada está parado, nada está estacionado. Tudo começa, tudo muda o tempo todo. Então, se a gente até insistir em permanecer parados, sem um recomeço, sem um renovo, a gente vai ficar para trás. Nós precisamos renovar, nós precisamos começar, nós precisamos nos reinventar todos os dias. A nossa vida modifica, nós temos ciclos diferentes. Há momentos que nós somos filhos, somos dependentes, depois um começo novo, quando nós saímos da casa dos nossos pais e passamos a ter as nossas próprias responsabilidades com a nossa casa, com os nossos filhos, e o processo da vida é esse, e vai mudando em todo o tempo. Muitas vezes um recomeço, um emprego novo, muitas vezes um recomeço quando você tenta seu próprio negócio e não dá certo, precisa recomeçar de alguma outra maneira. Então, nós precisamos entender que recomeçar não é nada ruim, apesar do desconhecido muitas vezes nos trazer um ponto de interrogação, nos trazer até muitas vezes ansiedade ou estresse. O desconhecido, ele é uma possibilidade de vitória, depende da nossa maneira de olhar, né? E eu quero falar de dois personagens da Bíblia que tiveram recomeços e que depois de recomeçar, eles foram muito mais bem-sucedidos, né, do que no lugar onde eles estavam, que parecia, sim, de muito mais conforto, porém, depois que eles recomeçaram, né, eles entenderam para o propósito do qual eles foram chamados. Eu vou fazer só uma leitura aqui de um versículo para vocês entenderem. No livro de Gênesis, no capítulo 39, quando José é levado para a casa de Potifar. E aí no versículo 2 diz assim: e o Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então ele tinha sido vendido como escravo pelos irmãos. E o recomeço dele foi bem triste, porque ele saiu da casa do pai, do conforto do pai, né? Daquele cuidado que o pai tinha sobre a vida dele. Ele saiu da casa do pai, onde ele tinha tudo que era conhecido, a família dele, e foi vendido como escravo. Parece muito triste, muito cruel, e realmente na ocasião era. Mas Deus tinha um propósito, e José, por ser uma pessoa que realmente tinha conhecimento de Deus, que sabia quem ele era em Deus, onde ele era colocado, ele servia com excelência, como uma pessoa centrada, que vive o aqui e agora,
uma pessoa centrada, que ele não se rebelou, ele não preferiu a morte, ele simplesmente encarou aquela situação como sendo necessária, e onde ele foi colocado, ele fazia tudo de uma maneira que percebiam, né, que tinha um valor dentro dele, e ele foi um homem de sucesso por onde ele passou. E eu não estou falando aqui que pode ter sido fácil, pode ter sido muito difícil para ele, porque a gente tem essas questões dos nossos sentimentos e das nossas emoções, temos fragilidades humanas. Então, eu não estou dizendo que foi fácil, mas eu estou dizendo que o Senhor estava com ele e ele foi um homem próspero. Então, quando nós estamos com Deus e o Senhor está conosco, porque Ele vê em nós qualidades, quando Ele vê em nós desejo de nos esforçarmos, desejo de estarmos praticando o que é bom, o que é certo, o que é justo e honesto, independente de onde nós estamos plantados, nós podemos ser transferidos, promovidos, como José foi, por exemplo, para cumprir o chamado dele, porque José, ele salvou a terra do Egito, ele salvou toda aquela região da fome, quando ele dá todo o planejamento, né, de como deveriam colher, de como deveriam guardar, estocar os alimentos, e nos anos de fome, todo aquele povo foi provido pela estratégia de José. Então existia um plano maior na vida de José. E nós somos peças, né? Peças preciosas, vasos preciosos nas mãos de Deus. Nós não sabemos qual é o nosso propósito, o nosso chamado, até que nós despertamos e Ele nos usa de uma maneira maravilhosa. Então, veja só como Deus era na vida de José. Assim também aconteceu algo muito lindo no Novo Testamento, na vida de Pedro. O apóstolo Pedro, ele negou a Jesus, ele fez tudo errado, né? Porque ele conhecia o mestre, ele andou com o mestre, ele sabia quem ele era, ele declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: eu vou contigo até a morte, eu vou contigo onde for necessário, eu vou contigo na prisão. E aí, no momento de mais aflição ali do Senhor, ele realmente negou a Cristo, mas ele teve um recomeço muito grandioso, né? Ele também trabalhou para o benefício do Evangelho, para o crescimento e a expansão do Evangelho. Ele também realizou grandes feitos poderosos que nós podemos sim chamar de milagres. Ele também curou, ele também levantou pessoas caídas, então ele também realizou prodígios. E a Bíblia nem tem espaço para relatar tudo o que foi feito naquela época. O livro de Atos dos Apóstolos, ele conta de uma maneira como a igreja cresceu e se expandiu, mas não há espaço ali para contar cada milagre de cada um dos apóstolos. Por quê? Porque eles trabalhavam falando pelo nome de Jesus Cristo, não falando pelo próprio nome deles. Eles agiam segundo a fé que eles tinham em Deus, porque eles viram que Cristo concluiu uma grande obra, e coisas misteriosas, coisas tremendamente espirituais, elas começaram a acontecer depois da ascensão de Cristo. Então, o apóstolo Pedro, ele teve a possibilidade de um recomeço maravilhoso, onde ele cumpriu o propósito e o chamado dele. Mesmo que o fim da vida dele tenha sido triste para nós, da maneira de nós olharmos, falando de maneira natural, mas ele cumpriu um propósito e ele fez algo que era o que ele acreditava. Ele acreditou sim e fez passo a passo até que ele foi levado à morte, e por ter visto, né, a crucificação de Jesus, ele pensou: eu não sou digno nem de morrer como ele, né? Não, se ele sendo santo, se ele sendo puro, se ele sendo o Filho de Deus, ele morreu crucificado, eu nem sou digno de morrer como ele. Então, houve um recomeço, houve o desfecho,
da história, da missão que Pedro tinha que cumprir, ele cumpriu. Dentro daquilo que ele acreditava, ele foi até o fim. Então ele foi bem sucedido dentro do que ele tinha para realizar. E aí nós vemos esses dois exemplos, né, de recomeço. E José não recomeçou só uma vez, né? José recomeçou quando foi vendido escravo e foi para a casa de Potifar. Depois ele foi levado para a prisão. E ali na prisão ele recomeçou também onde estava. Ali ele foi bem sucedido ao interpretar sonhos e ele foi recomeçar novamente como governador do Egito. Então, olha quantos recomeços. Ele recomeçou quando ele aceitou os irmãos de volta e ele se reconciliou com a família e derramou um favor muito grande sobre a vida da família dele, né? Porque ele sustentou a família dele. Ele trouxe todos eles para perto de si, demonstrou o favor de Deus, mostrou que ele não guardava ressentimentos, porque ele entendia que havia um propósito maior ali e que recomeços podem ser fantásticos, recomeços podem ser vitoriosos se nós estivermos com a nossa mente ligada, se nós estivermos com a nossa mente nos propósitos maiores, se nós realmente acreditarmos, trocando as velhas crenças de pequenez. Muitas vezes pessoas pensam porque elas conhecem apenas aquele mundinho onde elas vivem, mas existe um mundo muito além, né? Existe possibilidades de expansão para cada um de nós. Se eu fosse olhar, meus irmãos, para o lugar onde eu nasci, para o lugar onde eu vivi, para aquela pobreza extrema daquele lugar, eu jamais veria o progresso chegando ali em anos futuros. Eu saí de lá, de onde eu cresci, mas eu revisitei e o lugar está muito melhor, né? Mas a princípio ali parecia tão ruim, uma pobreza extrema. Hoje eu sei que Deus tem caminhos muito melhores do que aqueles que nós apenas conhecemos, como o nosso pequeno mundo. E Deus nos deu uma grande vantagem, que é a nossa mente. Ela é poderosa para transformar. A nossa palavra, poderosa para transformar. E as nossas atitudes, alinhadas com bons pensamentos e com boas palavras, nós vamos longe. Nós temos uma caminhada de sucesso, cheia de recomeços nessa terra. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem sobre recomeçar. E todas as vezes que você tiver que recomeçar, respira fundo, pede para Deus ir com você, onde quer que você vá. Peça para Deus, porque Ele é o teu Criador. Ele conhece o teu passado e Ele conhece o teu futuro. E não há nada melhor do que sermos amigos de Deus. Sabermos que Ele é o nosso Pai e um Pai maravilhoso. Então, eu gostaria de convidar você a orar comigo agora. E se está acontecendo alguma situação na tua vida que precisa de um recomeço, que esse recomeço tenha o agir de Deus, as bênçãos de Deus e a prosperidade de Deus em meio a muita paz e muita alegria no seu coração. Fecha seus olhos se você puder, onde você estiver, ou me acompanhe agora nessa oração. Senhor, nós te damos graças, obrigada, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus criador, um Deus maravilhoso e que nós somos, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos e que o Senhor só quer o bem, o Senhor só quer o nosso bem e o Senhor nos direciona para esse bem. Muitas vezes somos teimosos, muitas vezes nós endurecemos o nosso coração ou fechamos a nossa mente para algo bom que o Senhor esteja querendo nos entregar, Pai, porque nós não entendemos os teus propósitos devido à nossa pequenez. Mas quando nós nos
aproximamos de Ti, Senhor, nós aprendemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de criação, um Deus de renovos e recomeços a todo instante. A Tua palavra, ela está cheia de personagens, Senhor, que recomeçaram e que foram bem-sucedidos, que o Senhor deu direcionamento, assim como o próprio Abraão, que o Senhor disse: saia da sua terra, da sua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia o que era, ele não sabia o que o esperava, mas ele ouviu a tua voz e acreditou num recomeço, onde ele foi, Senhor, considerado o pai da fé. Obrigada, Deus, por todos esses exemplos e pela nossa própria vida, Pai. Todas as vezes que nós caímos, nós sentimos medo, nós sentimos insegurança, mas quando o Senhor toma a nossa vida nas Tuas mãos e nos ajuda a recomeçar, nós vemos a Tua força, sabemos que não podemos fazer sozinhos. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada porque eu sei que o Senhor nos ajuda a recomeçar e eu oro agora pedindo, Pai, por essas pessoas que estão comigo durante essa oração. Eu peço ao Senhor que ilumine a mente delas, leve-as, Senhor, a examinar as Escrituras e como em Provérbios diz que a Tua sabedoria nos leva realmente a caminhos de sucesso e glória. A Tua sabedoria, Senhor, ela é divina. Nós estamos aqui vivendo essa experiência humana, mas somos seres espirituais. Em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu creio, Senhor, que nós tememos a Ti, que nós queremos Te honrar, nós queremos Te respeitar, Senhor, como Pai, e fazer aquilo que é a Tua vontade, o Teu querer. E o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, Pai. Obrigada em nome de Jesus, Senhor. Direciona cada um de nós. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Nos dá, Senhor, um sinal. Nos dá, Senhor, aquilo que esperamos de Ti, uma resposta. Para alguns, uma porta aberta de um novo emprego, para um recomeço. Para outros, um recomeço no casamento. Senhor, um tempo de paz dentro de casa, um tempo de usar a sabedoria da palavra, de sermos mulheres virtuosas, de serem, Senhor, maridos que entendem que a mulher é o vaso mais frágil, que a honre, que a respeite, como a Tua palavra direciona. Em nome de Jesus, Senhor, que haja respeito, que haja confiança, que haja, Senhor, amor em todos os nossos relacionamentos que temos, seja amizade, seja vizinhança, seja parentesco, que possamos respeitar e sermos respeitados, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço, Deus. Obrigada, Senhor. E amém. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus pela sua companhia aqui no canal. Eu te peço que, se essa oração foi boa, se essa mensagem contribuiu com a tua vida, que você possa passar para outras pessoas, compartilhando, também deixando o seu like aqui para o canal, se inscrever caso você não seja inscrito, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia até aqui, um excelente recomeço para você em todas as áreas da sua vida, em tudo que você for fazer. Obrigada, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.